Opa, de volta esse grande batendo roda. Oh, que coisa boa. O mais legal é saber que, apesar de tudo que você trabalhou o fim de semana, que você Porra. preparou e tudo, né, junto com o Felipe, junto com o Serginho, com tudo, vocês fizeram uma grande coisa, mas o pessoal me pediu o dia inteiro, ontem, e vai ter o Batendo Roda, vai ter. É, Foi interessante a gente poder voltar e falar sobre isso, né? pô, cara, isso aí, para você pediram agora, para mim eles estão pedindo faz um mês, pelo amor de Deus, me confirma. Eu falei, peraí, o Rubinho está muito ocupado, não posso falar com ele agora. Uhum. Muito Mas legal, velho. eu estava falando aqui, né, Regi? Que corrida, hein? Valeu muito, né? Meu Deus do céu, porra, que isso, cara, que A isso. tua, a tua opinião é que é um ano para ser desse jeito, mas, ou é uma prova? Logicamente, a minha opinião é que assim, a primeira, a gente tem que dar um tempo, vem Imola não tem muita ultrapassagem, temos que esperar um pouquinho, mas de qualquer forma, foi um grande início de temporada. Nossa, eu acho que, honestamente, Rubinho, se você for analisar friamente hoje, Hamilton é Hamilton, tanto que todo mundo viu o que aconteceu. Friamente agora, nesse momento, é mais Red Bull do que Mercedes, não é não? Então, bem como a gente não tá, é importante falar isso. A gente não combinou nada de falar. Eu assisti o Reginaldo o tempo inteiro. Ele tá há muito tempo me perguntando algumas situações do fim de semana e a gente não teve tempo de falar. É. Então, estamos falando aqui com você. Vamos abrir as perguntas para vocês. Enfim, é importante. Mas é assim, eu ouvi falar que a Red Bull vinha passando por um problema de acertar o túnel de vento para a realidade. Então, Ah, ah. aparentemente, eles confessaram que comeram algum tipo de bola e que o carro nasceu um pouco melhor. Isso quer dizer que mudou assim radicalmente? Não. Esse carro ainda é assim. Você viu o quanto Sim. ele é Ah, reikeado, né? O que é o reiki? O é. reiki é traseira muito mais alta do que a frente. Isso é natural, a traseira sempre é mais alta do que a frente. Tem carros que até são meio flats, assim, tal. Tipo Mas Mercedes. Mercedes, mas ela ainda tem uma traseira mais alta, entendeu? É que essa é uma... Você vê, assim... E a AlphaTauri, muito competitiva, mostra que a combinação da potência do motor Honda junto com um carro requeado e tal, vai dar o que falar. Eu aposto que Imola ainda é uma pista de balanço, não só de velocidade em reta tal. E eu ainda aposto que a Red Bull é mais forte lá. Então, Opa, opa. Bom, foi bom, muito legal, muito legal, muito legal. bom saber, bom saber. Agora, me fala o seguinte, se o reiki é tão importante assim para a Red Bull, por que não para outros carros? Por que não está todo mundo reikeado? Porque, primeiro, a Red Bull foi alguma coisa que dava certo em certas ocasiões. A gente já chegou a ver carro da Red Bull andando muito bem em Mônaco, andando bem na Hungria, mas pegava uma pista como Monza, não andava nem a pau. Por quê? Porque o Reiki, o que ele faz? Ele também é um arrastro aerodinâmico. Então, você perde tempo. Então, se a Red Bull despontar, pode ver que a Mercedes vai começar a levantar. É que são regras diferentes de uso da sabedoria de como decifrar esse cálculo que é arrasto por carga aerodinâmica, né, Regi? Então, cada um consegue do seu jeito. A Mercedes ainda é a mais rápida na reta, né? Então, não tenha dúvida que você vê uma própria Ferrari, dá uma olhadinha. Ela é mais alta do que a Mercedes, mas não chega nem perto do que a outra, como a Red Bull e a AlphaTauri. É. Fala aí, o que você viu na corrida que a gente não viu, que deve ter muita coisa. Não vai ninguém comparar nós com a experiência que você tem. Não, imagina, vocês mandaram muito bem, a corrida estava Obrigado. muito bem falada. Eu acho que assim, pegando bem do comecinho, é importante, as pessoas estão mandando ver já
em cima da Haas, do Mick Schumacher e do Mazepin. Gente, a coisa mais fácil que tem no Fórmula 1 é rodar daquele jeito. Daquele jeitinho lá. Vai colocar a potência e bum! Agora você me fala, bom, mas e o controle de tração? E o que o cara pode fazer como controlar a tração? O que ele pode... É a experiência do cara de levar o problema para o engenheiro para poder decifrar o problema. Não tem jeito. A Haas vai cair igual a Williams. Por quê? Porque estão colocando dinheiro lá dentro, sem gente experiente. Você vai falar para mim, você gostaria de ver lá o Grosjean e o Magnussen? O Magnussen lá? É. Não, já tinha dado. Mas, já deu. Mas assim, 100 em 100 que teriam feito melhor nesse começo. Então tá bom. Não, Rubinho, pelo amor de Deus, temos que dar chance aos novos. E temos mesmo, tá tudo certo. Só que são dois meninos super inexperientes. O Mick parecia tímido, né? Mas fez um bom trabalho, só que o carro não... E agora é o seguinte, o vento... Você lembra que eu te falei, Regi? Quando você desenvolve um carro, o vento sopra para um outro lado, ele muda de norte para sul, ali no meio de um treino, o que você faz quando você vai testar uma asa dianteira? Entendeu? O cara tem que ser bom para falar. Tem que ser experiente, a asa né? melhorou, mas o tempo de volta não está tão bom, entendeu? É interessante isso. Então, eu comecei do comecinho ali. Os dois rodaram logo de cara. Isso é falta de ajuste. Isso é coisa de carro ruim também. Mas é falta total de ajuste. Um cara que eu gostaria muito que tivesse andado bem, que eu sei que você gosta dele, era o Gasly. Gasly. O que está acontecendo? Esses carros estão tem tanta aerodinâmica que você fala, pô, mas o cara podia ter freado um pouco antes. Mas ele foi sugado para dentro do pneu traseiro do Ricardo. Não tem jeito. Você viu o Vettel batendo atrás do Ocon? É a mesma coisa. Quando o cara voltou um pouquinho, você não tem o que fazer. Aqueles saltos que o avião dá, né? Que perde pressão aerodinâmica. Altitude. É exatamente isso. Assim, é um sopro de vento que, quando você perde a aerodinâmica, vai com tudo. Então, o Gasly, para mim, era assim, pelo rendimento que a gente viu das McLaren, eu acho que o Gasly era para estar mais na frente, porque o japonesinho, bom o japonês, hein? Bom, mas ele ficou tímido no começo, mas bom, é bom. Bom. Deve comer sushi todo dia, bom mesmo, cara, bom mesmo. A gente não via a ultrapassagem dele em cima do Stroll, mas eu já estava contente com esse pontinho dele, de repente eu vejo ele em nono, cara. Que bom mesmo. O cara, que gozado, o cara não... Você estava falando de estreante, que é natural que eles erram tudo. Ele não erra. O Tsunoda não erra, pô. Ou erra menos. Eu não vi erros dele ainda. Então, com certeza vai dar erradinha, vai dar... É normal, né? Esse começo e tal. Mas você inclusive comentou, né? O erro do Mick Schumacher, a gente não viu o erro do Tsunoda. Então, você vê, são situações diferentes. Carros diferentes, né? Carros muito diferentes. São dois que lutaram pelo campeonato no ano anterior. Mick Schumacher com Tsunoda. Então, e teve outros nomes também, mas dá para ver que, por exemplo, faz a gente sonhar com o Drogovic, porque é alguém que lutou com eles ali, um carro pior, tá tudo bem, não teve uma primeira etapa do jeito que havia sonhado, tal, mas dá para a gente sonhar com o Drogovic. Pena ter começado muito mal assim, por azar, sei lá mais o que, problema da equipe e tal, porque o companheiro ganhou corrida, né? Aí é que complica um pouquinho, né? E vai abrindo. Mas tudo bem, só a primeira. São 10 etapas, né? 10 etapas de rodada... Não, são mais, espera aí lá. São 8 etapas de rodada tripla na Fórmula 2 e 7 na Fórmula 3 de rodada tripla. Eu então tem muita coisa pela frente.
eu estava perguntando para o Dudu se o Dudu corre em Imola junto com Fórmula 1, mas aparente só com Fórmula 3, não tem Fórmula 2. A Fórmula 2 só vai aparecer em Mônaco agora. O dia que tiver Fórmula 3, o fim de semana que tiver Fórmula 3, não tem F2. Tá decidido, eles revezam. Pô, que bom que ele vai correr então junto com a F1. Vai. Você vai falar? Regi do céu, eu tô tentando. Os brasileiros não são mais aceitos em lugar nenhum. Meu. Eu tô tentando muito, né? Tô tentando na Itália. Nem em Portugal, cara. Pô. Cara, tô tentando. Assim, é triste. Eu não sei nem se eu vou correr na Argentina no dia 11, porque não tá aberto mais pra gente. Não é que não tem avião, não tá aberto, né? Persona non grata. Então, de qualquer forma, estamos... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Essa é uma tristeza, porque eu tô tentando muito ver o Dudu, porque... Bom, tem 3 semanas, né? Tem 3 semanas. É importante eu continuar lutando no meu dia a dia, porque eu queria muito vê-lo nessa primeira etapa. Amanhã ele está treinando em Pogacar. É o último teste da pré-temporada, né? Está lá se ambientando, falou que o carro acelera muito mais, que a parte física é fogo. Ele falou que os bracinhos chegam um momento que cansam mesmo. Então, bom que ele é muito amigo do Caio. O Caio é um irmão para ele. Então, o Caio Collet já passou para a Fórmula 3. Então, eles ficam meio trocando figurinha. Que legal. Isso é muito... Imagino que seria importante para ele você estar lá na estreia. Ai, caramba. Importante para ele nada, Regi. Ele não sei. Importante para você, mim, né? Eu queria muito estar lá. Nossa Senhora. É muito... Quem sabe ainda dá certo. O Rubinho, fala. Não, manda. Eu ia falar voltando ao GP. Não sei se você concorda com o que eu falei no Jornal da Band agora. Aliás, foi a estreia, né, aquelas matérias que eu fazia antigamente, né, no Jornal Nacional. Foi a primeira que eu fiz lá no Jornal da Band. Uma conclusão minha, mas conclusão eu discuto muito com outros caras lá, o Fred Sabino, tá, muita gente que conhece o assunto nos nossos grupos que tem gente do automobilismo e tal. Então, eu falei lá que o Hamilton foi mais ou menos uma armadilha, né? Na verdade é o seguinte, o Verstappen tentou onde não tinha que tentar, sendo que tinha 3 voltas e meia, ele disparadamente com um carro melhor, né? Aí o Hamilton esperou mais ou menos o que ele fez com o Albon lá atrás na primeira corrida do ano também. Lembra que a gente comentou disso? Uhum. Só que agora era uma briga direta ele e Verstappen, né, cara? Verstappen tem 120 grandes prêmios. Enfim, cara, não dava para ele esperar um pouquinho? Então, Regi, é assim... Ele já chegou, isso é importante ressaltar, o Verstappen chegou um pouco esgotado atrás do Hamilton. Por quê? Fisicamente? Não. Carro, mente. Gente, por que vocês não me pararam na volta e eu já não saí na frente? Então, assim... A estratégia por estratégia, a estratégia da Mercedes funcionou muito mais. Ela estava atrás, deu o undercut, passou, botou pneu novo, saiu na frente. Pô, beleza. Red Bull tem carro melhor, vai conseguir chegar para passar. Só que, quando chegou esgotado. O pneu já não estava numa maravilha, porque ele teve que mandar pau o tempo inteiro para poder chegar. Então, quando aparece uma oportunidade com o Hamilton, você não escolhe aonde. Até porque a gente viu, a primeira hora que ele entrou a 7 décimos na reta, ele só chegou colado. Ele recuperou 7 décimos. Então, ele falou, eu vou usar a segunda lá, porque se o cara não fechar, eu vou por dentro. Se ele fechar, eu vou por fora e tá tudo certo. Só que empurrou um pouquinho de frente. Eles nem chegaram... Não foi nem o Hamilton que foi muito para cima, assim. E aí... O Verstappen freou um pouquinho mais tarde, mas por causa do... Mas ali a gente viu a corrida inteira acontecendo aquilo e gente usando aquilo. Tanto é que no rádio teve uma hora que
avisaram, ó, o Hamilton tá na tanga ali, ó, ele vai, se ele passar mais, é capaz de ele tomar 5 segundos. Sim. Então, o cara já estava com aquilo na cabeça. Daí, muitas vezes acontece, na minha opinião, foi inteligente o que o Verstappen fez. Ele decidiu deixar passar porque ele não ia, senão ia para os juízes. E aí vai juiz e podia perder 5 segundos e cai mais e não sei o quê. E é uma encheção. É uma encheção. Sobe torre, desce torre e vai. O cara falou, pô, eu tô com o carro melhor, eu vou, deixo ele passar de novo e repasso. Coisa que daí não aconteceu, porque daí a gente está lidando com Hamilton, que hoje é Sir Hamilton, que manda muito e conseguiu deixar o carro equilibrado para aquele momento final. E aí muita gente me perguntou hoje, mas por que o pneu duro? Por que isso? Hoje, gente, não é mais o pneu mole mais rápido, o médio um pouquinho menos e o duro um pouquinho menos. Hoje já não é mais assim. Hoje depende muito do quanto que a banda do pneu trabalha, o quanto que as coisas acontecem para gerar temperatura. Então, o que eles deve ter acontecido? No treino, deve ter visto, como era uma prova, ao entardecer, a prova vai caindo de temperatura, o pneu mais duro deve ter sido aquele que gerava um tanto de aderência que aí o cara conseguia dar 16 voltas mandando ver. Esses cálculos, né, que eles mandam, inclusive para você, eu lembro que você tem aquele livrinho da Pirelli e tal, esses cálculos teóricos, Egi, isso aí esquece. Barcelona, por exemplo, escuta que o que já aconteceu comigo, o pneu mais mole era mais rápido e por ele ter mais aderência, ele gastava menos que o mais duro. Então, são coisas doidas que vão acontecer nesse ano com coisa de pneu, entendeu? Porque não é... Eu achei que ele escolheu o pneu médio, mas eles apostaram em ganhar meio segundo por volta do que ganhar um e chegar esgotadaço. Pelo menos ele chegou para passar. Eu acho que ele fez certo em devolver, porque ele não queria ir para júdice. Não queria que alguém falasse por ele. Por sorte nossa, né, cara? Imagine a corrida que ajudou muito a gente, essa corridaça. Imagine se acontece isso e fica para decidir depois. Cara, tirava, sei lá, você tirava 20% do que a gente teve como final de corrida, né? Tá louco, tá louco. Foi interessante, porque eu estava vendo eu com o Fefo, e o Fefo, ele ficou doido. Ele falou, não, o Verstappen tem que ganhar, tem que ganhar. Não, ele merece, ele tem que ganhar. A equipe fez isso, aqui, fez aquilo, mas são situações que não tem... Você vê, o primeiro a fazer o undercut, o pessoal está muito escrevendo, perguntando para a gente falar da Alpine, para falar do Alonso. Alpine ou Alpine? Porque, assim, eu vejo você falando Alpine... Para nós, Alpine. Para nós, Alpine. Tá tudo certo. Mas eu vou ter que eu lá fazer aquela pergunta lá, ô filho, você chama Ricardo ou Richardo? Aí ele falou, Ricardo, tá bom. Então, mas, de qualquer forma, o primeiro a parar no box e colocar um pneuzinho e passar, ele passou tanto o Stroll quanto quem que era? O Ricardo. Passou o Ricardo. Foi o Alonso. Então, é que o Alonso sofreu com... ele teve que aparentemente reduzir potência e depois teve a história de um saquinho da embalagem de biscoito, sei lá, de chocolate. Isso, uma coisa que... E, gente, parece brincadeira, mas vou te falar, afeta, porque o ar tá entrando direto, assim, sabe? Você imagina você lá com o seu arzinho condicionado em casa, ligado e tal, e de repente colocaram uma mão lá e falaram, opa, tem alguma coisa diferente. Você imagina, o vento, ele entra e o cara calcula exatamente o quanto que o carbono vai estar no disco, o quanto vai chegar de temperatura. Se aquilo passa, pode acontecer o tal do glaze, que ele fica vidro, e aí não freia mais, entendeu? Então, a hora que... É a única coisa, se você perguntar pro Dudu e pro Fefe, eu falo assim, ó, papai só vai parar se o pedal de freio estiver caindo. Então, esse é uma coisa, o pedal dele estava caindo. Não caindo literalmente, mas não freia, né? Então, mas a atuação da Alpine foi boa. E o que mais legal, o Alonso andou bem, hein?
porque a gente não pode esquecer, o Ocon com o Ricardo, no final da temporada, estavam meio ali. O Ricardo mais forte, mas o Ocon, a gente, para quem... Ele conseguiu um segundo lugar no final, na então, última corrida. E para quem não lembra, o Ocon foi quem ganhou o campeonato de Fórmula 3. Contra o Verstappen. O segundo foi o Max Verstappen. Então, o cara não é fraco, não. Então, o Alonso chegou bem. Ô, Rubinho, você quer rir um pouquinho? Você falou desse negócio que tapa radiador, tapa entrada de freio e tal. Vou contar rapidinho, vou tentar ser bem rápido numa história. Jacarepaguá, não lembro o ano, 86, 87, sei lá. O Automotor, nosso, que hoje é um anuário, ele era um jornalzinho quinzenal que, desde que eu voltei, quando comecei a cobrir a Fórmula 1 na Inglaterra, morando na Inglaterra, eu lia Motor News toda semana, então eu quis fazer um Motor News aqui, mas não dava para fazer semanal. A gente Motor News vinha de quarta-feira. E a Autosport na quinta. Pô, ficava na porta da agência esperando abrir para comprar. É isso aí. E eu quis fazer esse Motor News no Brasil e criei o Automotor, com esse nome, quase o logotipo até, né? Depois foi sendo atualizado, tá, mas quase o mesmo logotipo. Bom, olha só. Então ele era um jornalzinho. E a gente distribuía gratuitamente no Grande Prêmio do Brasil. Tá? Tinha um acordo lá com os promotores, a gente distribuía na porta. Botava lá umas meninas bonitas, e todo mundo pegava o jornal e entrava. Aquela arquibancada do Rio, com aquele calor danado. Bom, brasileiro, em vez de servir aquilo como abanador para o calor, não sei o quê, o cara falou assim, não tem dúvida. Picaram o jornal e virou um tipo de um confete. Escuta só. Passa a primeira volta, a volta de apresentação, cheio de confete, não chegou na pista, parou antes no alambrado. Passou a primeira volta valendo, a segunda jogaram de novo e o vento levou para a pista. Bom, você já está imaginando, não? Já. 4 voltas de corrida, tinha 10 carros no box. 10 carros. Super aquecido. Cara, eu assim, puta, se os caras souberem que é o meu jornal que tá lá, o meu jornalzinho, que eu não sabia o que fazer, velho. Mas, enfim. Você imagina, meu. Hoje ainda deve ter gente daquele tempo lá que vai te ligar para falar, olha, você. Agora que eu tô contando, né? Ô, Regi, perguntaram aqui do Pérez. É assim, gente, a gente está lidando, um Verstappen é um ET, é um cara acima da média, tá? E tem alguns nesse patamar. A gente pode pegar um Leclerc, a gente pode pegar outros, mas o Verstappen é um. Aí você vai me perguntar, mas é o cara que vai desbancar tudo e todos? A gente ainda tem uma interrogação quando ele sair da Red Bull, como é que será? A minha opinião é que ele será forte, está aprendendo cada vez mais, se comporta bem assim, quando abaixa a viseira, ele o concurso, assim, e na pista tem que ser assim mesmo, tem que para lá de arrogante na pista, porque tem que ser. Não estou falando que ele estou falando que é como eu falo para os meus filhos. Olha, fora da pista, você tem que ser o cara educado. Tal. Fechou a viseira, velho. É você, com você tem que ir. Então, o Pérez, ele andou muito bem. Ele ficou entre 4 décimos, 6 décimos, e durante a tomada de tempo, ficou mais. Tudo bem, ele teve problemas, aquela coisa toda, mas andou bem. Ele pelos tempos que a gente viu, ele fazendo, mandou muito bem. Ele não estava no ritmo do Verstappen e do Hamilton, mas ele era ali no ritmo do Bottas. Então, era um ritmo forte que, se ele largasse um pouquinho para frente, ele poderia ter lutado pelo pódio. Então, essa é a minha opinião do Pérez. Mas gostei da atuação dele, não pareceu tímido, porque quando
coloca um Gasly do lado do Verstappen a primeira etapa, o cara estava tímido. Quando a gente colocou o próprio Albon, tudo bem, na corrida o cara mandou umas por fora tal, mas estava tímido. Eu não achei o Pérez tímido. E Boa. no mesmo nível que os outros que apareceram. Tipo, até melhor, entendeu? Largando do box, eu acredito que foi muito bem para chegar em quinto, porque o cara tem que andar muito largando do box. Foi o grande cara da corrida, sem dúvida nenhuma. É isso aí. Ô Rubinho, estão perguntando aqui e eu ia te perguntar mesmo. E o Vettel? Olha, ele diz que na classificação foi atrapalhado pela bandeira amarela do Mazepin. Né? Então, a gente não sabe ainda. É importante falar, sem querer puxar o saco dos meus companheiros pilotos, mas olha, o dia que você senta num carro, tá lá com o teu volante, você ficou muito tempo com o botão do limitador de box aqui. Só o fato de uma outra equipe vir e ele ser aqui, isso já dá uma embananada na cabeça. Então, o volante era nessa posição, o dele é assim, o banco era assim, o outro é mais assado. Não, demora um pouco de tempo. E não é que eles tiveram treinos, assim, um monte de... Entendeu? Então, a gente tem que dar tempo ao tempo. A gente não pode calcular o Vettel sendo o Vettel que acabou na Ferrari, tá? Ele tava mais sorriso, ele quando falou com a Mari deu para ver que ele estava mais para frente. Então, de jeito nenhum, ele, assim, apesar de achar que o Stroll tá fazendo um bom papel e assim, melhorou demais desde que começou, o Vettel tem que andar em 3, 4 corridas, andar na frente do Stroll. Também acho. Não tem como andar atrás. Também acho. Se andar atrás, aí a gente vai começar a fazer o cálculo do Vettel, que era da Ferrari, que estava meio para baixo e tal. Mas por enquanto é muito cedo. Tá, você... Aqui perguntaram do Vettel de novo. O que você diria mais? Vamos lá, enquanto a gente... Alguma pergunta que você viu aí? Não, é assim... Estão perguntando do Bottas, mas enfim... Infelizmente, é uma Fórmula 1 que vai ter ainda por algum tempo essa coisa do dinheiro. Você pergunta se o Mazepin deveria estar na Fórmula 1 por talento próprio. Não fez muita coisa para chegar, só cheguei, entendeu? Então, a própria Mari falou de novo, ele estava andando lá no paddock meio relaxadão, escutando uma música, estava tranquilo e tal. Mas, assim, eu preciso olhar para ver se o cara gosta ou não, entendeu? Se o cara chegou por dinheiro, mas o cara gosta... Ó, Nandinho. Nandinho, boa pergunta. Eu ia falar isso, agora estou acabando de ler o Nandinho aqui. Qual será a terceira equipe do ano? McLaren, né? O Nandinho fez uma pergunta inteligente, que não é uma coisa muito constante do Nandinho, hein, Regi? Mas aí foi inteligente, viu, Nandinho? A terceira força vai ser uma briga, tá? Nós, neste momento, vimos AlphaTauri muito forte na classificação e uma combinação de pilotos na McLaren que despontaram, tá? Então, nós temos entre AlphaTauri, McLaren e a própria Alpine podem começar a querer... A Ferrari não? A Ferrari, eu vi, inclusive mandei um comentário pro Felipe na hora lá. Me surpreendeu no momento em que ela fez o melhor tempo no setor 1. Isso significa que a reta voltou. Então não é só a velocidade de reta, é o deslocamento, né? Porque eles estavam com um problema muito grande na vez passada. Mas eu vi um Leclerc muito, muito forte e o carro um pouco mais abaixo. Então,
temos ali, aliás, é importante falar, o Sainz, ele fez uma boa primeira etapa. Eu achava que ele ia andar muito mais atrás do Leclerc do que andou. Na classificação, ficou 6 décimos atrás. É Mas, bastante. Mas em corrida ele é bom, em corrida ele é bom. Não, ele veio bem, ele fez aquela ultrapassagem dupla lá com o Alonso e acho que foi com o Stroll também. Foi legal, mandou bem. Mas eu não colocaria a Ferrari, se bem que a próxima prova é Imola. E ali, com certeza, eles vão trazer algum apêndice aerodinâmico novo, alguma coisa, porque é Itália, né? Precisa andar bem. Mas eu diria que, se eu comparar carro por carro, eu não acho que a Ferrari estava. Era o piloto que sobressaiu. Agora, levando-se em conta o campeonato do ano passado, a gente esperava que a ex-Racing Point, ou seja, a Aston Martin, estivesse nessa briga pela terceira força. Sim, até porque quando eu assisti agora a terceira temporada da Netflix, eu comecei a entender o que aconteceu ali, porque eles realmente tinham um carro muito potente. Você vê que os meninos, os pilotos falam, nós iremos nos divertir este ano, significa que o cara já vem com um número de túnel de vento muito mais forte, assim, né? Então, o cara já sabia que andaria forte. Então, por que ficou mais para trás? É difícil falar, mas motor Mercedes é realmente a força dos tempos modernos. Então, quando você vê que uma McLaren vai para o motor Mercedes, ela dá aquela subida de qualidade. Lembrando que a Brown, antes de ser Brown, era a Honda, que passava por certos problemas. O motor veio com mais potência e mais leve. Então, você vê, eles devem ter tido esse tipo. Então, eu não consigo bater na tecla para falar que a Ferrari não é uma terceira força. Não, eu estou falando este começo de temporada, a briga para mim é mais entre os carros que me pareceram mais fortes, são a AlphaTauri com a McLaren e de perto uma Ferrari. E a Alpine. E a Alpine também. Mas a Ferrari, no nível da Alpine, um pouco melhor até, a Ferrari. Mas eu diria que eu vi o Leclerc andando muito aqui, assim, muito. Mandou muito bem. Então, eu sinto falta da Aston Martin aí nesse meio, porque aí seriam 5 lutando por essa terceira posição, que é o que eu esperava, cara. Era de se esperar por tudo aquilo que aconteceu do passado, né? Esse ano passado eles tinham um carro muito forte, né? Então, quando o próprio Pérez ganha a prova em Sakir lá, no ovalzão lá, ele tinha um carro muito forte, né? Muito forte. Então, é difícil saber o que aconteceu do carro andar para trás, por enquanto. A gente vai ler coisas aí, vamos procurar e tudo, mas o que pode ter mudado tanto, cara? O que eles fizeram de tão diferente? Porra, num ano em que não dava para fazer carro novo, não dava para fazer nada assim tão novo, o que fez o troço andar para trás desse jeito? Precisa ver se andou para trás ou se os outros que evoluíram muito, né, Regi? Porque pega a própria McLaren com a mudança para o motor Mercedes, é um salto de qualidade, é bastante salto de qualidade. Então, e você vê, outro salto de qualidade, a Honda alguma coisa fez, porque veio forte, veio muito, muito forte. Você mesmo comentou lá que a velocidade de reta era boa, o problema do passado do motor Honda era a dirigibilidade. O que é? Muita potência, mas você não consegue colocar, porque você vai no pedal, vai colocando e tal, de repente a roda sai patinando. Aí uma volta na classificação com pneu novo você faz. Na corrida você não mantém o ritmo, porque o negócio fica doido de guiar, né? Então, uma coisa que a gente não comentou, a Alfa Romeo. A classificação do Giovinazzi foi boa. Ele virou 30,6, só que os 6 décimos jogaram ele para o final da fila, mas 30,5 ele pulava duas etapas ali, né? Duas posições. Então,
achei que eles também evoluíram, entendeu? Mas não o suficiente para chegar em 11º, 12º. Mas vale a pena. Eles deram uma evoluidinha. Estão perguntando aqui a sua opinião sobre a Haas, você já falou, é que talvez a pessoa não tenha pego no meio. O Rubinho já falou que a Haas vai ser difícil, está na mesma coisa, e além de tudo, tendo 2 pilotos inexperientes. Você viu um comentário que, acho que foi na Autosport inglesa, que o cara disse assim, eu não entendi eles botarem o Mick Schumacher na Haas, sendo que lá teria outro estreante, sendo que podia, já que eles apostam tanto no Mick Schumacher, botasse junto com o Kimi Raikkonen na Alfa Romeo. Você viu isso? Eu não vi agora, mas eu já vi comentário. Tanto é que a gente achava que isso ia acontecer, né? A gente mesmo falou aqui no Brasil que ele deveria ir para a Alfa, estava sendo chamado por lá, tal. Não deu muito para entender. Não tenha dúvida que a Haas tem um ótimo relacionamento com a Ferrari, que faz com que as coisas fiquem bem próximas ali, mas tem coisa lá, Regi, que só botando o pé lá, não sei se eu peço para político, se eu peço, eu queria ir para a Itália, viu, gente? Então, ajuda aí. Quero ir lá ver a Fórmula 1, eu mando um abraço. Ajudem o Rubinho a ver o filho dele estrear, caramba. Pô, tô aqui, ó, só máscara, capacete, eu vou com qualquer coisa, eu já tô com saudade demais Rubinho, tem muita gente entrando agora e perguntando. Primeiro, eu quero dizer para quem está entrando agora que esse horário de 8h30 foi assim combinado meio às pressas. A gente vai estabelecer um horário, vai depender do Rubinho. Eu não quero fazer no horário das 7, porque agora estou com obrigações lá no Jornal da Band, sempre que tiver a Fórmula 1, eu vou querer ver o que eu fiz lá no Jornal da Band, né? E às 8h30 para o Rubinho acho que fica um pouco tarde. Não, vamos ver. É que assim, o Rubinho é a moda antiga. 8h30, tá jantando, tá dando banho nos filhos, tá dando banho nos cachorros. Não é tanto assim, não. Entendeu? É assim, ó, tem um amigo meu, o Rick, aqui, que falou que a passagem ele paga. Pronto, já consegui uma passagem. Só falta deixarem eu entrar lá naquele trem lá. Que não Se passagem fosse problema, né, cara? Paulo Pirica é um amigo meu de São Sebastião, o filho dele correu de kart. Ele está perguntando se é possível ver a Williams com motor Renault no ano que vem, é isso? Mas ela tem acordo com a Mercedes, né, Pirica? E depois, na hora que perder esse motor Mercedes, vai precisar de alguém investir um dinheiro muito brabo ali. Porque a gente lembra que eles têm um dos melhores pilotos, que é o Russell, entendeu? Pois é. O cara, quando foi para a Mercedes lá, a gente lembra muito bem como que ele andou em relação ao Bottas. Então, você bota o Russell junto com o Hamilton, o que vai acontecer? Ele vai ainda andar atrás, mas vai classificar na frente de vez em quando, vai bater na porta. Então, eu vi o pessoal perguntando quem é o piloto mais completo, quem é o melhor piloto da atualidade. O mais completo é o Hamilton, não tem o que falar. A gente fala, ele tá ganhando muito fácil porque o carro é voador. Cara, ele ainda assim fez funcionar uma estratégia melhor do que a Red Bull, mas fez funcionar, entendeu? Então, era muito mais risco o que aconteceu. Tanto é que eles não fizeram com os 2 pilotos. O Bottas ficou andando mais tempo, entendeu? Então... outra coisa interessante também, um amigo meu me chamou a atenção, mas é claro, quando o Bottas parou, que ele tinha 28 segundos na frente do Norris, não ia perder o pódio, parou para botar o pneu, fazer a melhor volta. O cara falou assim, vocês pensam que ele estava preocupado em dar esse pontinho para o Bottas? Preocupado em tirar do Verstappen, que era do Verstappen esse pontinho. Sem dúvida nenhuma. O pessoal está atento com tudo. E assim, gente, Fórmula 1 não são só as pessoas que estão na pista. A quantidade de gente que está na fábrica no domingo da corrida, assim, interligado
por GPS, por internet, por tudo que você pode imaginar. E, assim, o que ele acha, eles mandam para uma central. E a hora que essa central, ela dá uma olhada assim, passa dá uma filtrada, mas o que tem que chegar no toto, chega. E quando chega no toto, a decisão de pum, pum, botãozinho daqui, botãozinho de lá. Tanto é que quando eu estava no Grande Prêmio do Brasil, há dois anos atrás, mais ou menos, ele virou para mim e falou assim, vai chover? Eu falei, o vento não vem da represa, então não vai chover. Rubinho falou que não vai chover. Passou para lá, eu falei, nossa, agora se chove... Eu falava, né, pensando assim, vovó, pelo amor de Deus, segura a chuva aí. Então, mas é por aí, entendeu? O pessoal filtra e manda ver. Tá. Então... Para completar a minha explicação sobre o horário, então nós estamos ainda decidindo o horário, o Rubinho que vai dizer. Hoje a Dani me pensou até em falar assim, tipo, horário do almoço. Falei, vou propor para o Rubinho. Mas, gente, a gente vai estar fazendo toda segunda-feira isso aqui. O Rubinho vai determinar o horário, aí a gente fixa e você vai ser avisado. Olha aqui, uma boa notícia para você. O Sérgio Quelaquian, nosso amigo que mora em Portugal, está dizendo que via Zurique está liberado. Você pode do Brasil entrar em Zurique e de Zurique ir para Imola. Mas via Zurique 14 dias por lá? Esse é o grande... Entendeu? 14, porque pode ser que... assim, eu vou tentar de tudo, logicamente, pelas vias normais, legais. Legais e normais. Porque existe uma chance da Argentina não me aceitar para o dia 11 da corrida. Se não me aceitar, eu vou e passo lá algum tempo para o Dudu me aceitar. O Dudu me pega lá no aeroporto. Se você não correr na Argentina, você vai lá e fica lá na Itália. Fica lá num lugarzinho na Itália. Bom, vem cá, 14 dias da Itália, assim, a quarenteninha, não é nada mal, não, né? Vou voltar gordinho. Gordinho. Ó, tá todo mundo aqui, ó. Tá o Camarão, tá o Nenê, tem muito amigo nosso aqui. Rubem Fontes entrou aí agora. O Rubinho Fontes agora é paizão, virou paizão. Paizão, é verdade, Rubinho. Tá bruto. Parabéns, velho. Parabéns, velho. O que mais que eu vi aí passar e queria anotar para você? Ricardo versus Norris. A gente falou pouquinho. Olha, o Norris é um fora de série também, tá, gente? É um cara que tem muita velocidade e ele é um bicampeão mundial de kart, daqueles que falavam, olha, o cara tem equipamento bom, mas o cara desponta. Então, é um cara que quem viu crescer, eu infelizmente não vi porque era um cara da Europa, tal, mas é um cara que cresceu bem. O Ricardo é um fora de série, mas assim, chega a ser esplendoroso, não dá para saber. Ele já esteve ao lado de caras muito fortes e que ele teve momentos. E nesses momentos o cara andava na frente, andou na frente de Verstappen, andou na frente de gente boa. Mas a gente também tem que calcular que o cara teve a chance de marcar e pulou de equipe em equipe mais rápido do que a gente gostaria. A Renault, para ele, não foi legal no começo. O primeiro ano foi muito difícil. E até por isso que eu acho que ele decidiu sair. Mas é um cara muito bom, muito bom. Vocês lembram que eu calculo o cara como bom, muito bom, fora de série, extraordinário. Tem, né? O Hamilton, para mim, ele tem todos os quesitos que deixam ele um ET mesmo. Né? Então... Tá. Lembrando aí, gente, que vocês que entraram agora, perguntou se o Rubinho já falou do Max. Eu já falou, claro. No comecinho nós falamos do Max. Só resumindo o que ele falou, claro que o Max é um gênio, um cara extremamente rápido. Agora eu acrescento, é agressivo e ainda não tem a experiência do Hamilton, e a diferença é exatamente o Hamilton é mais completo, porque ele é experiência e tudo. E aí eu falei mais uma coisa que eu falei também no Jornal da Band, que o Hamilton, que o Verstappen se precipitou um pouquinho de escolher o lugar. O Rubinho já me falou, não dá para escolher o lugar em cima do Hamilton. Só que eu continuo com a minha opinião que o carro era tão mais rápido, esperasse um pouquinho, próxima curva reta, enfim, passava fácil. Né? E o Hamilton meio que
meio que induziu o Verstappen a tentar naquele lugar e deixou um pouquinho espaço para ele, lá foi para fora. E chamando a atenção, o Hamilton imediatamente botou o dedão no rádio e reclamou. O Jornal da Band hoje mostrou. Imediatamente. Agora, ele não reclama direto com os comissários. Como é que é um negócio imediatamente, aí, tão rápido, em segundos assim? O rádio de todos os pilotos está... Vai para os comissários. Tem gente dos comissários ouvindo tudo que pode ouvir. Então, mas a mensagem que o Hamilton mandou, ela primeiro que ela chega para a gente um pouquinho com algum atraso, porque tem muito palavrão, né? Na hora da emoção ali tem um... É normal, é normal. Então, não falou, né? Só, olha, ele falou, ó, o cara passou da linha aqui e tal. Ele coloca um pouco a mais. Essa vai direto para a central da equipe, que dá direto com o FIA. Fica num tete-a-tete direto com o FIA. Tanto é que hoje em dia não tem mais problema, mas antigamente você avisava, ó, o cara não vai botar bandeira azul, então você já avisava para o cara, entendeu? Mandar lá para o posto 9 uma bandeira azul. Então, a única coisa que a gente, que você que está chegando agora, e assim, o meu comentário é que o Hamilton não forçou em cima do Verstappen para que ele fizesse aquela manobra. Ele foi astuto de deixar o máximo de espaço para não haver o toque. Porque você imagina... Ele foge do toque, ele evita o toque. Assim, isso, depois de tudo aquilo ainda tocar, era acabar 0 pontos, então o cara foi inteligente. Fiz a pole position, andei mais rápido, estava com a volta mais rápida até o Bottas fazer o que eu acho uma palhaçada. Esse negócio de botar pneu na última volta eu acho palhaçada. Mas se o cara ele tem um olhar, falou, pô, eu posso lutar por esse campeonato. Ele deixou o carro longe, para não ter problema. Só que, na volta, o carrinho deu uma saída de frente, ele caiu realmente para o outro lado, e a gente acha que... A gente comentou um pouco aqui, mas lá no fim de semana, o comentário era só daquela curva 4. Pode ou não pode? Na classificação não pode. Putz, tiraram. Na corrida pode quantas? 3? Ainda. Tava o fim de semana inteiro falando. Só que nessa aí é ganhando posição. Esse que fez a diferença. Eu acho que ele fez muito certo em deixar passar. Ele achava que ele ainda iria conseguir e não conseguiu. O recado aqui do Sérgio Quelaquian. Não tem que fazer quarentena. Depois eu te passo o telefone dele para você falar direto com ele. Legal. Obrigado, viu, gente? Isso assim, quem tem um filho longe hoje em dia, não é? E assim, não é que o Dudu tá super bem, né? Tá lá, tá dormindo agora, amanhã é treino em Paul Ricard, tá vivendo um sonho, né? Eu falo, pô, não tá com saudade? Eu falo, como é que eu tenho que ter saudade? Tem tempo para ter saudade? Eu tô guiando meu carro aqui, tá uma maravilha isso aqui. Ele tá vivendo uma coisa, Regi, que eu achei o máximo. Assim, eu falei, como é que você vai para Barcelona e Paul Ricard? Ele falou, vou na van com os mecânicos da equipe. Olha que legal. Para mim, assim, eu fiquei, porque traz um pouco, né? Eu viajei na caçamba do caminhão um montão, né? Um montão, não tinha escolha. Então, ele tinha escolha, ele poderia ter pego o carro dele, o Toyotinha e tal, mas ele, pô, foi muito bem. Eu fiquei muito feliz porque bate de novo nas origens pela humildade. Eu acho que o grande campeão tem que continuar humilde, sem dúvida nenhuma. Legal. Gente, o Rubinho já falou de tudo isso que vocês estão perguntando, elogiou o Alonso, achou que andou bem. Eu vou fazendo um rápido resumo. Disse que o Tsunoda surpreendeu, o japonesinho surpreendeu. Que mais? Já comentamos do Max, já falou do Pérez como o melhor da corrida, gostou muito. Essa aqui é legal, é verdade. Tem um amigo meu que mostrou isso. O Hamilton passou 29 vezes fora na curva 4. 29 vezes. Mas vou lembrar, gente, ele não ganhou posição na curva 4. Tá? Não estou defendendo ninguém, não. Mas é questionável também. Questionável. É questionável. É duro. Se não tem ali uma coisa assim que
o Charlie Whiting, que era o diretor de prova, era muito forte nisso. Ele falava, olha, você tem 3 vezes e eu vou botar uma câmera vendo só você. Uma pessoa vai ficar vendo só quem vai passar. E aí passou, aí tudo bem. Dos 20 carros, todos passam, aí eles têm argumento para falar, gente, vamos liberar porque todo mundo está passando. Agora, uma ultrapassagem por fora, utilizando a parte interna do carro, a externa já passou, mas a parte de dentro do carro, passando pela linha, entendeu? Se a volta ela tem que cair, a ultrapassagem também teria que cair. Russell na Mercedes. Gente, eu acho praticamente certo, mas nós estamos falando de 2022, né? Que mais? O que está acontecendo? Falou, você está perguntando. Drogovic já falou. A gente não falou do Petekoff, mas o Petekoff está numa equipe um pouco assim, ele andou melhor que o companheiro de equipe, mas é uma equipe que vai, assim, o Petekoff é um bom piloto e merece agora um empurrãozinho. É difícil, hein? Ele saiu de uma categoria que tinha pouca potência para um monte de potência. Então, mas só de ter mandado melhor que o companheiro, tal, a gente tem que bater palma. É um bom começo de temporada, sim. Legal, vamos lembrar que tem também o Guilherme Samaia, ali na Fórmula 2. O Samaia é o 2º ano dele, a equipe também não é... Muito fraca. Ali não tem muito o que fazer, então é outro que vai tá dando uns murrinhos em ponta de faca, porque quer queira, quer não, tem equipes muito fortes lá. Eu tô vendo, todas as equipes que tem de Fórmula 2 e Fórmula 3 tem na Fórmula Renault do Dudu. Então... não vai ser fácil. Outro dia o Dudu foi 18º, a meio segundo do primeiro. Então você imagina o cascaio como é que é apertado, entendeu? Então na hora que pegar a mão vai andar bem melhor. Mas olha como os caras acompanham e entendem no negócio, Rubinho. Olha essa agora, que o mesmo amigo nosso que falou das 29 vezes que o Hamilton passou fora, ele falou que somadas as 29 vezes, o Hamilton teve um ganho de 5,8 segundos na corrida. É que aí é querer meio... É querer entender as palavras com a tua interpretação do que o livro está te dizendo, entendeu? Eu não posso falar que está certo nem que está errado. O cálculo da pessoa tem que ser o seguinte: se o cara for para fora e neste momento ele está para fora da linha, ele tem que levantar o pé automaticamente porque ele está ganhando terreno, e ele levanta o pé e volta, e ele, então fazendo a pista normal, ele fica com o pé embaixo, um ganho. Mas não é escolha do piloto de ir lá fora todo momento, porque ele pode tomar um pênalti. Então ele cai lá, e muitas vezes ele tem que mostrar na telemetria que ele não ganhou tempo. Então ele dá aquela levantadinha. Então, quando você tem bandeira amarela durante a volta de classificação, o trecho da bandeira amarela você tem que provar que você tirou o pé. Entendeu? Então, é o mesmo tipo de coisa. É difícil, tá? Nós ficaríamos aqui a noite inteira conversando sobre o para fora ou não para fora, a utilização dela com malícia, com maldade, entendeu? Mas para mim, para falar em segundos o quanto que ele ganhou, é um pouco fora da casinha. Eu não acho que bom, um cálculo aí que a pessoa fez. E olha, gente, é o seguinte, minha opinião agora, se a coisa fosse tão discutível como várias pessoas estão dizendo aí, a Red Bull já tinha esperneado, já estava com ação, já estava com protesto, já estava com um monte de coisa. Né? Sim, enfim, com certeza. Com certeza, ainda mais sendo como rival ali a Mercedes. Rubinho... O pessoal está perguntando aqui, cadê os cachorros? Ó, o meu tapetão está aqui, ó. Olha o Jimmy ali, ó. O Jimmy fica aqui, ó. Ele fica pertinho, só vendo a gente falar, mas... O Jimmy é aquele que, infelizmente, teve um AVC. É ele? Eu ia te perguntar como é que ele está, ele. Não, ele está bem, mas ele
ele tem uma parte da cabeça, Regi, que está afundada. Então, importante é não sofrer, né? Pode ter certeza. Quem tem um cachorro sofrendo é a pior coisa do mundo. Mas eu tô aqui com ele. Ele tá bem aqui Tadinho, comigo. tadinho. Ele precisa de calor humano, que é o que você dá, graças a Deus, bastante, né? É isso, até o momento que ele não estiver sofrendo. É isso. Rubinho, então foi uma ótima reestreia. Estou dependendo de você para me falar o horário que você prefere. Mas tá bom, a gente deve... eu acho que esse horário... O que é legal? Legal é a participação do pessoal, né? Tudo bem, chega gente um pouco antes, um pouco depois, faz algumas vezes a mesma pergunta, mas é normal. Eu acho muito legal ter a participação do pessoal. Ó, fala do Mick Schumacher, fala do Vettel, a gente já falou, então vai ter sempre gente que vai chegar um pouquinho para perguntar. Mas eu acho que foi muito bom, Regi, é sempre um prazer estar falando com você. O pessoal está falando... Vai lá na Band, qualquer hora, a Band é bem perto de casa, qualquer hora eu apareço lá como convidado para gente fazer. Cara, estão te esperando muito. Você é muito bem-vindo lá. Nossa, muito. E foi muito legal. Esse início de temporada ficou muito legal. Eu acho que é isso aí. A gente precisa desse apoio. Foi legal ter assistido a Fórmula 2 também na Band Esportes. Então, tá de parabéns. O que a gente precisa é apoiar esse automobilismo para que logo a gente tenha um piloto brasileiro de volta na Fórmula 1. Boa. Pessoal, então, sabe que uma sugestão? Eu não sei dizer através de onde, mas de repente o meu Instagram ou do Rubinho, para a gente dizer que horários que vocês preferem. Vamos ver. A Dani falou que o horário do almoço pode ser bom, viu, Rubinho? Tem a turma do almoço e tal, não sei. Ou então, você decide. Pronto. Mas a gente pode fazer um teste, com certeza. Pode fazer um teste. Tá bom. Segunda-feira, na hora do almoço, é tranquilo, da meio-dia a uma. A gente pode... Tá bom, gente. Então, olha, obrigado por todos vocês que participaram. Lógico, puxa, a vontade era responder para todo mundo, a vontade minha e do Rubinho. Lógico que não dá, mas conseguimos ler algumas coisas aí. E, Rubinho, não esquece de gravar. Tá bom. Que aí, deixar. Quem não... olha aí, quem entrou tarde, não acompanhou, amanhã não, daqui a pouco tá no canal do YouTube Automotor por Reginaldo Leme. Automotor por Reginaldo Leme. Se você, inclusive, escrever aí no automotor.esp, vai cair lá, tá? Então vai estar inteirinho lá essa nossa conversa. Rubinho, obrigadão, velho. Valeu. Tchau, Legré, valeu. Valeu, Regi, um beijão. Tchau, bom jantar. Tchau, valeu. Tchau.